E o secretário estadual de Transportes do governo João Dória, Alexandre Baldi, foi preso nesta quinta-feira por suspeita de fraudes em contratos da área da saúde nos períodos em que ele foi deputado federal e ministro no governo Temer. Baldi foi um dos alvos de 6 mandados de prisão temporária expedidos pela 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, comandada pelo juiz Marcelo Bretas. Ao menos outras 2 pessoas foram presas na operação: o pesquisador da Fiocruz, Guilherme Franco Neto, e o ex-presidente da Junta Comercial de Goiás, Rafael Lousa. As prisões fizeram parte da Operação Dardanários contra desvios na área da saúde. O secretário é acusado de fazer parte de um esquema que desviava recursos envolvendo órgãos federais. De acordo com informações da PF e do Ministério Público Federal, os agentes investigam o pagamento de vantagens indevidas à organização criminosa que negociava e intermediava contratos em diversas áreas. Na casa que Baldi mantém em Brasília, os agentes federais apreenderam R$90 mil guardados em 2 cofres, e em outra residência do secretário, em Goiânia, foram encontrados mais R$110 mil. Dória afirmou que tem convicção de que Baldi saberá esclarecer os acontecimentos e colaborar com a justiça. Zé Maria. Pois é, olha, surpreendeu muito, principalmente a prisão do Alexandre Baldi. Esta operação, ela é antiga e investiga exatamente a influência de poderosos aqui em contratos no governo, contratos no Ministério da Saúde. Esses contratos acabaram lesando os cofres públicos exatamente numa área muito sensível. Inicialmente até imaginava que se tratava de dinheiro aí da pandemia, né? Dinheiro do Covidão, mas não é não, a investigação mais antiga. O Baldi chegou aqui em Brasília como deputado federal eleito pelo estado de Goiás e era um deputado assim, de baixo clero, sem grande expressão. Só que ele conquistou amigos aqui, vários deputados, inclusive o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Baldi vem de uma família rica, famosa em Goiás, né? E tem um trabalho muito longo, inclusive empresarial, e alguns parentes aí na área de produção de medicamentos. Mas essa relação dele com grupos que dominam dinheiro público, isso é antigo. Vou te dizer uma coisa aqui, viu, Vitor? O governo deve se dar por satisfeito de não ter colocado o Baldi aqui na esplanada dos ministérios. Havia uma pressão política para que ele fosse ministro das cidades. Seria um ministério para lidar exatamente com os municípios, que é aí o fetiche ali dos deputados e senadores que querem força política ali nos municípios e principalmente recursos. Ele foi indicado para o governo Michel Temer a ministro dos Transportes, né? Houve uma surpresa também, um parlamentar novo, um deputado novo e tal. E acho que foi muito importante o presidente Bolsonaro não ter aceito essa indicação política. Lá ele já estava investigado, o governo foi informado de que já havia um dossiê Baldi, né? Então é isso, não tem nada a ver com o governo Dória, com o governo atual de São Paulo, mas tem a ver com a cultura política dessas indicações e de pessoas que fazem exatamente essa ligação aí, que é o nome da operação. Pois é, né, Fiuza? E como destacou o Zé Maria, o governador João Dória tenta se dissociar da operação, mas algum impacto político há de haver também, né, Fiuza? A investigação vai mostrar, porque o governador Dória, a primeira reação dele foi dizer que confia, né? Confia no secretário, é uma escolha de primeiro escalão, né? De fato, se houver a comprovação do crime, o governador vai precisar demonstrar que todas as indicações que ele tinha sobre o Baldi escondiam, não permitiam ver esse tipo de ação que é indefensável, né? Escolher alguém com esse tipo de ação se ficar confirmado o delito, né? Eu só queria destacar, Vitor, um outro aspecto dessa operação, que foi a prisão de um pesquisador da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz. O juiz que expediu o mandado é o juiz do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, da Lava Jato.
Bom, em primeiro lugar, a mesma ressalva de sempre, né? Foi investigado, apanhado, preso, vai responder. Eu não tenho nenhum julgamento prévio, né? Não sei se é culpado ou inocente, mas a polícia e um juiz acham que possivelmente é culpado, né? E outra ressalva, a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição importantíssima brasileira, referência científica, feita também essa ressalva. Porém, o outro aspecto precisa ser ressaltado, que é a hipótese da culpa, e é a hipótese, e é o fato de ser ligado a essa instituição. Por que eu digo isso? Porque a postura da Fundação Oswaldo Cruz, assim como do Instituto Butantan, nesse período de pandemia, tem, a meu ver, sido mais política do que deveria ser. A Fundação Oswaldo Cruz acabou que politicamente virou quase que uma aliada do governador Wilson Witzel, que está aí também com a polícia nos calcanhares, né? Está com o secretário de saúde preso, subsecretário de saúde preso, impeachment pedido, aí com o STF tentando salvá-lo, veio agora uma decisão da Procuradoria-Geral mandando soltar o secretário dele. Existe essa rede que me intriga bastante, uma rede de intrigas, que é o seguinte: qual é o interesse, né? A Fundação Oswaldo Cruz esteve pouco antes, 2 semanas antes de começar a reabertura da sociedade no Rio de Janeiro, a Fundação Oswaldo Cruz estava de uma maneira intensiva e veemente, junto com o governador Wilson Witzel, tentando aprovar um lockdown severo, né? Um agravamento do lockdown no Rio de Janeiro. Esse tipo de diretriz se parece um pouco com as diretrizes do Instituto Butantan em São Paulo. Então, eu só queria deixar esse meu dado aqui de desconfiança, sem julgamento, evidentemente, mas com o fato, quer dizer, com uma ação, digamos, paralela, política, nada saudável, de pessoas ligadas a essa instituição e agora, expressamente, um pesquisador da Fiocruz. Vamos aguardar a conclusão da investigação. E você, Augusto, sua avaliação sobre essa prisão? Eu sempre digo que eu confio nos investigadores da Polícia Federal, no Ministério Público, tá? No juiz que autoriza esse tipo de operação. E são todos filhotes, tudo filhote da Lava Jato. Tá? Isso só acontece no Brasil. Toda prisão de figurão deve ser atribuída, deve ser creditada à Lava Jato. Se ela não tivesse existido, isso daí seria sonho. É por isso que tentam acabar com a Lava Jato. As prisões geralmente são feitas depois de investigações muito consistentes, que mostram que há motivos para aquilo. Até agora, eu não vi nenhuma injustiça ser cometida. Nenhuma. O PT acha que prenderam alguém que merece ser chamado de preso político, né? Como se alguém pudesse cometer crime político violando o Código Penal. Né? O Lula é só ladrão e lavador de dinheiro. Pois bem, tomara que isso não seja verdade, porque eu lamento todo o caso desse tipo. Mostra que os corruptos vão perdendo o medo graças à leniência, à complacência e à brandura suspeitíssima do Supremo Tribunal Federal. Agora agindo em parceria até com o Procurador-Geral da República. É isso que eu temo. Quando os bandidos, eu sei que a história é antiga, mas quando os bandidos começam a perder o medo de prisão, é sinal de que voltou-se ao faroeste à brasileira, em que é o bandido que prende o mocinho.